Livro do Apocalipse, capítulo 21. Do verso 5 ao verso de número 8. O texto sagrado nos diz assim: aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Senhor, fale conosco, fale aos nossos corações, que a unção do Teu Espírito seja derramada no nosso meio, e como resultado disso, Teu Espírito aplique de maneira graciosa e poderosa, gerando esperança, a Tua palavra no nosso coração. Assim oramos. Amém. A cada ano que passa, e aí pense, nós já estamos no último mês do ano de 2023. A cada ano que passa, eu não sei se esse é o seu sentimento, mas cresce, pelo menos no meu coração, cada vez mais um sentimento de ceticismo com relação à humanidade. Nós olhamos para o mundo que nos cerca e a impressão que temos é que ele está ficando cada vez pior. Não, amados, o mundo não está melhor. A propósito, a modernidade caiu em ruínas com a sua proposta de progresso. Hoje, quando nós lemos a história, ou olhamos para a história e lemos os textos, nós constatamos o mito do progresso. É bem verdade que nós temos avanços. Nós temos avanços tecnológicos, nós temos avanços na ciência, mas a pergunta é, nós melhoramos, irmãos? A modernidade, com sua promessa de progresso, acabou em ruínas com 2 grandes guerras, sangue sendo derramado por todos os lados, e essas coisas não param de acontecer. Parece que o nosso coração não se educa.
A gente pode até melhorar a educação pública, a gente pode até melhorar os professores, ou tentar alguma coisa, mas parece que a coisa não engrena. Quando nós olhamos para o futuro com alguma esperança na humanidade, a gente fica assim, meio que, será? Será, irmãos? Parece que esse mundo ele não melhora e não melhora por uma razão óbvia. Nós habitamos nele. Nós estamos aqui. E o nosso coração não se cansa de aprontar. A humanidade não se cansa de inventar crimes, de progredir em estratégias de matar, por exemplo. Aliado a isso, considere o fato de que esse mundo jaz no maligno. O que é que explica, irmãos, as catástrofes, as guerras, a escuridão que paira no nosso ambiente? O que é que explica, senão uma guerra de natureza espiritual? Coisas que acontecem, coisas bárbaras, coisas assustadoras, atrocidades, que os nossos olhos não se fartam e que às vezes nós achamos por bem desligar tudo aquilo que venha nos ofertar algum tipo de informação que deprima a nossa alma. Porque de fato o ser humano, ele vai de mal a pior. E nada é capaz de educá-lo, de adestrá-lo, de pará-lo, senão o poder de Deus. A esperança para nós, irmãos, sim, há esperança para nós. Mas há esperança para nós olhando para cima. Há esperança para nós olhando para o Senhor. Quando João, o receptor dessa mensagem, o apóstolo João recebe esta mensagem, ele não encontra nenhuma esperança no andar de baixo. Ele está banido na ilha de Patmos. Está cercado pelos mares. Não há nenhum vislumbre de esperança. Não há nada que o faça, no térreo da existência, nutrir alguma esperança. Mas de repente uma revelação, o Apocalipse. E o Senhor começa a derramar sobre ele conteúdo. E conteúdo de esperança. Não apenas para ele, mas para a igreja do primeiro século e para toda a igreja de todos os séculos. A mensagem do Apocalipse não é uma mensagem de medo. Ao contrário, é uma mensagem de esperança. É uma mensagem de esperança especificamente para um povo que no primeiro século estava sob os terrores de Domiciano, imperador, que era um Nero atualizado, uma versão atualizada, diabólica de Nero. Ele era pior do que Nero. E a igreja, então, sofria literalmente nas mãos desse imperador que queria ser adorado como Deus, e que a igreja, ao se recusar a adorar Domiciano como Deus, sofria as mais ferrenhas e terríveis perseguições. Tribulações, perseguições, bens confiscados, martírio. João na ilha de Patmos. Todos sofrem. Mas em meio a esse sofrimento, Deus fala. E Deus fala também por meio do sofrimento. Deus fala no sofrimento e por meio do sofrimento. E Deus usa o megafone do sofrimento, como diria C.S. Lewis, para anunciar a esperança. E aqui o que ele anuncia para João e para a igreja do primeiro século, ele também anuncia para nós que estamos aqui
nesta ocasião de culto e para todos os que estão nos vendo do outro lado das suas telas. Há um futuro glorioso para a igreja de Deus. Há um futuro glorioso para a igreja de Deus. Há um futuro glorioso para a igreja de Deus. Há um futuro glorioso para a igreja de Deus, que olha não para baixo, mas que olha para cima. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. É esse Senhor que está falando aqui no texto. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. É fato que o final desse trecho, desse recorte, é bastante pesado. Mas nós veremos que é justamente aqui que reside a nossa esperança. A nossa gloriosa esperança está fundamentada, irmãos, em pelo menos 3 fundamentos. Quando nós olhamos para o futuro e temos esperança nesse futuro, e esse futuro é glorioso, nós temos convicção disto e nutrimos esperanças acerca disto por causa de 3 fundamentos. 3 fundamentos que não podem ser demovidos. 3 fundamentos que não podem ser questionados. 3 fundamentos que são inequívocos. 3 fundamentos que são verdadeiros. 3 fundamentos que nos dão esperança. O primeiro deles, a soberania de Deus. O texto começa: aquele que estava assentado no trono. A palavra que é dirigida ao apóstolo e que alcança a igreja vem daquele que está assentado no trono. E vocês já sabem disso. No livro do Apocalipse, o trono é uma expressão que denota autoridade, poder, domínio. Lembre-se, quem estava no trono no primeiro século, em Roma, governando tudo com mão de ferro, sem piedade de nada e nem de ninguém, especialmente dos cristãos, era Domiciano, que arrogava para si ser Deus, que se arvorava em divindade e que queria adoração. E é nesse contexto que a palavra vem. E vem de onde? Vem do trono. Do verdadeiro trono. Do trono de Deus. Daquele que está sentado no trono. No trono do universo. Que governa o cosmos. Ele é soberano. E o que vem se repetindo aqui no Apocalipse, desde o primeiro capítulo, é: o Senhor governa. O Senhor reina. O Senhor controla, o Senhor domina, o Senhor administra, o Senhor orquestra. Esse é o ritmo do Apocalipse o tempo inteiro. E aqui não é diferente. Os tambores celestiais estão tocando. E o que está sendo anunciado é: o Senhor é soberano. Por esta razão, irmãos, não há necessidade de temermos. Ele é soberano.
Não há necessidade de nos desesperarmos. Ele é soberano. Não há necessidade de arrancarmos os nossos cabelos. Ele é soberano. Ele está no trono. E é esta visão do Senhor assentado no trono que deve controlar o nosso coração. O nosso coração, invariavelmente, está sendo controlado ou está sendo disputado por tronos aqui embaixo. E ansioso e inquieto ele fica. E por isso nós precisamos imediatamente descansar o nosso coração naquele que governa os corações, que governa a história, que está no controle da mesma. E é este que está no controle quem diz: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Quem está falando tem autoridade para falar. E com autoridade ele diz: confie no que eu estou dizendo. Confie no que eu estou comunicando. Confie no que eu estou revelando. O Senhor nos revela o tempo inteiro, irmãos, por meio de sua palavra, que a história está sob controle. Que as coisas não estão acontecendo aleatoriamente. Que o nosso destino não está entregue aos dados, que não estão brincando com a nossa vida, que os poderes transcendentais não estão disputando a nossa existência, mas que o único que transcende todas as coisas, o Deus soberano, ele sim governa a história e ele diz, corroborando o seu poder: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. No verso 6, disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E aqui, irmãos, quando ele diz está feito, ele está falando da nova criação, do versículo de número 5, que está ecoando o versículo de número 1, que diz respeito à visão que o apóstolo tem acerca de novos céus e nova terra. Então vi novos céus e nova terra, verso 1. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Isso aqui está falando sobre a nova criação. E agora, no versículo de número 5, estou fazendo novas todas as coisas. Uma ampliação do versículo 1. Mais adiante, então, quando ele diz está feito, nós temos o que os estudiosos chamam de presente profético. Isto é, ele está dando a garantia de que já aconteceu aquilo que ainda vai acontecer. Está feito. Agora está feito. Novos céus e nova terra. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, para mim, isso é Deus falando, promessa e cumprimento são a mesma coisa. Na mente de Deus não há essa separação, há na nossa. Nós ficamos aguardando o cumprimento da promessa. Mas para Deus está feito. Tudo está feito. Tudo está consumado. E o que é que está consumado? A nova criação. A restauração de todas as coisas. E é nisto, irmãos, que está a nossa esperança. Nós podemos aguardar, na nossa perspectiva, aquilo que ainda não veio. Nós podemos aguardar a nova criação, a retificação de tudo que foi quebrado, de tudo que foi desconcertado aqui nessa criação de Deus. Nós podemos aguardar por essa promessa, porque quem prometeu é soberano e vai cumprir no tempo acerca do qual nós falamos, mas que na linguagem de Deus nem cabe. Ele fará nova todas as coisas. E aqui, irmãos, uma aplicação bem prática.
O que o nosso mundo precisa não é de melhoria na educação. O que o nosso mundo precisa não é de melhoria nas leis. O que o nosso mundo precisa não é de mais leis rígidas, dependendo do ponto de vista. O que o nosso mundo precisa não é de mais coisas que, do nosso ponto de vista, possam melhorar a nossa vida. É claro que todos nós queremos melhorias. Nós queremos um ensino de qualidade para os nossos filhos. Nós queremos ter recursos para cuidar dos nossos filhos, para cuidar da nossa família. Nós queremos um mundo melhor. Mas o mundo não está clamando por isso. O mundo não está clamando por melhoria. O mundo está clamando pela recriação. O mundo está clamando pela volta de Cristo. A criação aguarda ansiosamente o retorno dele. Esse mundo material aguarda ansiosamente a restauração de todas as coisas. Esse é o clamor mais urgente do mundo. Nós ficamos discutindo política, nós ficamos discutindo sobre isso, sobre educação, sobre aquilo, e parece que cada um tem uma solução. E o nosso país não anda por causa disso, e as coisas não andam por causa disso. O que o mundo precisa, irmãos, vem do alto. O que o mundo precisa não está na nossa capacidade de produzir algo. O mundo está precisando daquele que faz novas todas as coisas. E que por causa da sua soberania, isto é, ele pode isso, por causa do seu poder, por causa do seu governo, nós temos esperança que de fato ele está fazendo novas todas as coisas. Não é surpreendente que o Dr. R.C. Sproul tenha dito que para ele a doutrina mais importante de todas seja da soberania de Deus. Porque nisto aqui descansa o nosso coração. Por isso que ele diz, se eu suspeitar que em algum momento existe alguma molécula agindo, independente do governo dele, eu não vou dormir esta noite. Mas nós podemos descansar no Senhor, irmãos, porque de fato Ele é soberano. O primeiro fundamento é a soberania de Deus. O segundo fundamento da nossa gloriosa esperança, a graça de Deus. Em seguida ele diz, a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Essas palavras estão ecoando Isaías, a profecia isaiânica, como é chamada. Isaías, capítulo de número 55. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Preste atenção agora. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. O que está ocorrendo aqui em Apocalipse 21, a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. É a reverberação da promessa de Isaías, capítulo 55. Venham, eu darei gratuitamente. Vocês poderão mitigar a sede de vocês sem custo.
Eu vou saciar a sede eterna de vocês. E aqui, note, considerando que estamos falando de uma promessa do porvir, ou de algo que nos aguarda, é prudente, é importante pensarmos no seguinte: sempre que nós falamos da graça de Deus, nós temos a tendência de pensar sobre ela como um reparo para a nossa vida pecaminosa aqui. E aí nós dizemos assim, olha, o pecador depende da graça de Cristo. E isto é verdade. Se não fosse a graça de Cristo, já estaria acabado. Isto é verdade. Mas nós precisamos pensar nesta graça, irmãos, numa perspectiva que extrapola a nossa condição pecaminosa. Porque a graça de Deus não é um paliativo para o pecado. A graça de Deus, ela é a razão pela qual nós existimos. E essa graça de Deus, que é a razão pela qual nós existimos, e preste atenção, você foi criado pela graça. Essa graça que é a razão pela qual nós existimos, essa graça é a que nos mantém na eternidade. O assunto graça não é um assunto num recorte de tempo para pecadores. O assunto graça é de eternidade a eternidade. Nós fomos criados por graça, fomos redimidos por graça e seremos salvos definitivamente para sempre por graça. E essa graça não cessa. O que é que nós temos na eternidade? Uma fonte de água viva. E essa fonte de água viva, e aqui, claro, alguns intérpretes vão divergir se nós temos aqui algo literal, se nós temos algo simbólico. Os que pensam mais literalmente vão dizer assim, há uma fonte de água, não a água que nós conhecemos aqui, H2O, mas há uma fonte de água, uma vez que nós receberemos um corpo glorificado e nós iremos trabalhar na nova criação, então nós precisaremos beber água. Haverá um tipo de água onde nós iremos matar a nossa sede. Nós não iremos precisar pagar por isso. Essa água jorra do Senhor. Mas mesmo quem pensa assim, ou quem pensa de uma maneira simbólica, isso aqui está simbolizando Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, como fonte de água viva, como a fonte da água, como a base da água, como a natureza da água, enfim. Não faz tanta diferença, porque no final das contas, o que está em xeque aqui é: vocês viverão eternamente dependentes da minha graça. Escute, nós nunca deixaremos a nossa condição de criaturas finitas. A diferença é que estaremos sem pecado. Pastor, e quer dizer que então sem pecado nós iremos depender da graça? Somente. É essa graça que vai nos conservar sem pecado para todo sempre. E é isso que está prometido. E é nisso que está a nossa esperança também. Eu dependo da graça não apenas agora. Eu dependerei dessa graça para todo sempre. Esta graça que já se manifestou em mim e me fez um vencedor. Olha o que diz o versículo 7. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quem é o vencedor, irmãos? Lembre-se do que diz o apóstolo Paulo. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Quem é que vence? Aquele que foi alcançado pela graça, que é patrocinado pela graça e que vai ser sustentado para sempre por essa graça. Esse é o vencedor. O vencedor é alguém que confia e deposita sua confiança na graça de Deus.
Então, quando falamos da graça de Deus do começo ao fim, não estamos falando apenas do começo ao fim da nossa vida, do novo nascimento até a nossa morte, onde não precisaremos mais, mas na eternidade, o que não faltará é graça, conservando a nossa vida de pureza e de santidade na presença de Deus. Primeiro fundamento, soberania de Deus. Segundo fundamento, graça de Deus. Terceiro fundamento, justiça de Deus. É aqui, irmãos, onde o mundo vai ser vingado. O mundo de Deus. Lembre-se que este mundo é o mundo de Deus. Este mundo não é do diabo, não é do Satanás. Este mundo é o mundo de Deus. Criação dele. Isso aqui é o palco de Deus. Estão acabando com o palco de Deus, já acabaram com o palco de Deus, estão pensando que podem fazer o que querem com o palco de Deus, mas Deus vai acertar as contas. E é aqui que está a esperança nossa final, irmãos. Quando ele diz aqui, mas os covardes, não pense aqui, por gentileza, nos tímidos. Quem é mais tímido, que não, sabe, não é tão dado a... Porque tem gente que pega esse texto, né? E diz assim, olha, se você não for intrépido, se você não for pregar o evangelho como aquele lá, e aí você é mais tímido, não quer, cuidado, senão você vai arder no lago de fogo. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso aqui. Se você é tímido, eu sou tímido, não gosto de... Imagina aí, um bocado de tímido que não gosta de público, de falar em público. Eu mesmo não gosto. Eu estou aqui porque Deus me colocou. Eu mesmo não gosto. A maioria aqui não gosta. Eu já vi gente dizendo assim, você tem que ir lá na frente porque senão os covardes não tem nada a ver, irmãos. Os covardes aqui, na verdade, é uma referência imediata a quem nega o Senhor Jesus. E quem entra em apostasia. Esse é o covarde. Mas mais do que isso, e aí quem estava pela manhã, quando eu falei sobre as obras da carne, vai ligar as coisas. Olha o que ele diz. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. Isso aqui, irmãos, é uma síntese de realidades espirituais malignas que habitam o nosso coração. Isso aqui é uma descrição do ser humano sem a graça. Nós não temos aqui todos os pecados listados. Nós temos um sumário. Algo que está tentando fazer uma síntese e que está indicando o quê? A maldade que se infiltrou no mundo de Deus e que se revela na humanidade, se revela em nós. No nosso coração há covardia, no nosso coração há a incredulidade, a depravação, a assassinato, a imoralidade sexual, a feitiçaria, a idolatria, a mentira, tudo isso. Qual é a diferença? A graça de Deus nos alcançou e nós, pela graça, nos ajoelhamos diante da cruz e cremos que a justiça que estava pairando sobre as nossas cabeças para nos destruir, já foi para Cristo Jesus, que tomou o nosso lugar como o nosso representante substitutivo, e aí ele tomou sobre si as nossas dores, levou as nossas enfermidades, pagou a conta no nosso lugar, e por isso não há mais ira de Deus sobre nós. Mas aqueles que não se submetem a essa graça, e que continuam pecando contra o Senhor, ofendendo a sua santidade, estes aqui, que não se arrependem dos seus pecados e que pensam que podem desafiar Deus e a sua criação, estes, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. O que o texto está dizendo, irmãos,
é que no retorno de Cristo, quando Cristo vier, Ele banirá da sua terra, da sua criação, toda a maldade. Toda a sujeira será varrida, o que inclui o pecado, a essência pecaminosa que habita nos homens não arrependidos. Estes serão erradicados da criação de Deus e lançados na destruição eterna. E é aqui que está a esperança da humanidade, da história da humanidade. Por quê, irmãos? Porque, parafraseando as palavras de N.T. Wright, se Deus melhorasse esse mundo, não resolveria o problema. Se Deus melhorasse esse mundo, não resolveria o problema. Por que não resolveria o problema? Vamos imaginar que daqui para frente tudo vai ser melhor. Por que não resolve o problema isso? Porque tem um passado de sangue derramado. Se daqui para frente melhorar, não resolve o problema. Sabe por quê? Porque atrás tem muita mãe chorando, porque o filho foi assassinado por engano. Deus vai vingar. Daqui para frente, se tudo melhorar, isso não vai. Isso não satisfaz, irmão. Sabe por quê? Porque lá atrás, milhões e milhões de judeus foram mortos. Crianças foram mortas. Lá atrás, abusadores se aproveitaram de crianças indefesas. E Deus, irmãos, vai punir todas essas maldades. Toda covardia, contra o ser humano de Deus, contra o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Tudo o que não foi punido da cruz, será punido na história. Ora, no capítulo 6 do Apocalipse, você vê as almas dos que foram decapitados. E eles estão clamando por justiça. Até quando? Até quando? Lembre-se da parábola do juiz injusto, da viúva, que persiste em oração, e a moral da história é: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Claro que fará justiça, e depressa. O que o texto está nos dizendo é que a história não vai ficar assim, a dívida não vai ficar assim. Deus vai agir com justiça, e Ele vai punir com justa retribuição todos os atos pecaminosos que não foram cobertos pelo sangue de Cristo Jesus. Ele fará justiça. E é aqui fazendo justiça, matando a morte. Porque o que temos aqui é uma amplificação, ou uma ampliação, melhor dizendo, do texto, no versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Deus há de fazer justiça. No final da história, Deus há de quitar todas as dívidas. E todos os seus filhos ficarão satisfeitos. Eu nunca vou esquecer de um pastor que disse o seguinte: olha, o capítulo 42 de Jó não apresenta o final da história,
Por mais que Jó tenha recebido em dobro e tenha ganhado outros filhos, mas esses filhos nunca vão substituir os filhos que ele teve. Os filhos são outros. E aí o pastor disse, somente na eternidade isso vai ser resolvido. É na eternidade onde nós encontraremos os nossos amados, os nossos irmãos amados que partiram, os nossos parentes, os nossos amigos. É na eternidade que a morte não existirá mais. Por quê, irmãos? Porque todos os pecados foram punidos, não há mais pecado. Soberania, graça e justiça reinando. Podemos então concluir esse sermão lendo ou recitando esse poema. Está aí no seu boletim. Não te orgulhe, morte, pois embora alguns te chamem de poderosa e terrível, tu não és. Aqueles que tu achaste que poderias derrotar, não morrem. Pobre morte, nem ainda assim podes matar. O descanso e o sono são apenas tuas imagens, bastante agradáveis, porém, de ti flui muito mais. E em breve levarás nossos melhores homens, para dar descanso aos seus ossos e libertar a alma. Tu és escrava do destino, do acaso, dos reis e dos homens desesperados. E habitas com o veneno, a guerra e a doença. A papoula e as feitiçarias podem nos fazer dormir tão bem, ou melhor que o teu golpe. Porém, então te enches de orgulho? Por que então te enches de orgulho? Apenas um breve cochilo e despertaremos para sempre. E a morte não mais existirá. Morte, tu irás morrer. O texto termina assim, com a segunda morte. E essa segunda morte, que é a justiça de Deus sendo aplicada sobre os ímpios, é a finalização de toda a morte. Morte, tu irás morrer. Morte, tu irás morrer. Curve a sua fronte. E vamos ao Senhor em oração, celebrando a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E logo em seguida, participaremos da Santa Ceia do Senhor. Pai, queremos louvar-te mais uma vez pelo teu governo soberano, pela tua graça salvadora, pela tua justiça que não falha. Estamos na expectativa do triunfo final, onde todas as coisas serão acertadas e a morte morrerá. Não mais existirá. O que haverá é ressurreição dentre os mortos, vida plena em Deus para sempre. Ó Senhor, nossa alma descansa nessa esperança. A esperança da eternidade com o Senhor, onde desfrutaremos da tua graça, que nos salvou, que nos salva e que nos salvará. Assim oramos, gratos a ti. No nome e por amor de Jesus Cristo oramos, ó Pai. Amém.